Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, de estudo, de trabalho. E que possamos, cada um de nós, nos colocarmos receptivos para levarmos daqui tudo aquilo que aqui viemos buscar. Cada um de nós, com certeza, vem para buscar alguma coisa, um alento, um consolo, ou para nós, ou para alguém dos nossos entes queridos que estão precisando, necessitando. Então, que nós possamos nos colocar receptivos para recebermos tudo isso que a gente quer levar para o nosso lar. Nós temos hoje na tribuna, para trazer o tema da noite, a nossa irmã Aparecida, possamos vibrar com boas energias em favor a ela. Vamos nos trazer o tema, a fé religiosa, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos com a prece pedir permissão para darmos por iniciada a doutrinária desta segunda-feira. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de paz, e seja feita, Pai, a vossa vontade na terra, como é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. E assim nós passamos a palavra para a nossa expositora da noite. Mais uma vez, o nosso boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Com esse friozinho, viemos aquecer o nosso coração através do conhecimento. Que Deus, Jesus e toda a espiritualidade amiga nos abençoe. E que nós possamos enviar essas bênçãos a todos aqueles que chegam nesse momento em nossos pensamentos. Energia, pensamento. Passemos a eles essas bênçãos. Porque toda a equipe de Juvencio de Araújo Figueiredo está aqui, nos amparando, nos intuindo. É só nós termos fé. A fé é a mãe de todas as virtudes. Vamos dar uma aguardadinha, deixar os nossos irmãos se aproximarem. Boa noite, meus irmãos. Então, como nós dissemos, a fé é a mãe de todas as virtudes. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa fé dentro dessa religião que nós estamos. Religião espírita. Mas nós sabemos, temos notícias, todos nós, que existem muitas e muitas religiões, muitos segmentos religiosos. Cada um deles direcionando aqueles seus frequentadores. E todas essas religiões têm os seus artigos. Mas nós temos a fé raciocinada e a fé cega. Qual é a fé cega? Vamos ver onde nós estamos nos nossos raciocínios. A fé cega é quando nós estamos numa religião e aquela religião nos oferece os seus artigos e nós simplesmente só aceitamos esses direcionamentos dentro da religião. E ali, quem recebe essas informações dentro dessa religião, aceita tudo, não contesta nada. Simplesmente segue aquilo que colocam para as pessoas que seguem aquela religião. Fé cega. Ninguém vai à busca
para ver das suas verdades, das suas origens. Então, é a fé cega. A fé raciocinada. A fé raciocinada é quando nós recebemos os artigos daquela religião, mas nós vamos à busca das certezas, à busca da sua origem, daquelas informações. Vamos pesquisar, vamos ver a razão disso. Recebemos. O que a doutrina espírita nos oferece? Estamos aqui dentro de uma religião espírita. O que ela oferece para nós? Para nós irmos buscar a nossa fé dentro dessa religião. Primeiro, todas as obras básicas a religião espírita nos oferece. Para quê? Para nós termos as informações que nós precisamos para confirmar a nossa fé dentro da religião espírita. Livro, a Gênese, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o Céu e Inferno, agora também obras póstumas, livro fantástico para nós irmos buscar o conhecimento espírita e nós vermos aonde está a nossa fé dentro do que a doutrina passa para nós dentro das obras básicas. Só porque não é uma simples leitura. Nós temos que ir buscar a compreensão, irmos buscar ali pesquisar, porque até hoje eu ainda não encontrei nada fora daquilo que eu tenho por conceito da minha fé. Então está tudo dentro da razão. Mas o que mais que a doutrina espírita nos oferece? Grupos de estudo. Para nós nos interagirmos com aquelas outras pessoas, para nós tirarmos as nossas dúvidas. Então, toda a casa espírita, ela oferece a quem quer vir buscar mais informação, grupos de estudo. Nesses grupos de estudo, nós temos sempre dentro das casas espíritas aquela pessoa que orienta aquele grupo que está ali para estudar. Não é um professor. Aquela pessoa que está ali organizando aquele grupo, ela também está ali aprendendo. Porque nenhum de nós já tem a sabedoria de tudo o que a doutrina espírita nos oferece. Então, aquela pessoa que está ali organizando esse grupo, a casa colocou ela ali pela disponibilidade que ela tem de estar ali organizando aquele grupo, fazendo a disciplina de horário, de dia, porque o nosso professor, o nosso mestre é Jesus. Por isso que nós vamos lá buscar, dentro das nossas obras básicas, tudo o que nós precisamos para termos a nossa fé dentro da doutrina que nós estamos aqui frequentando. Depois, o que é mais que a doutrina nos oferece? Atendimentos fraternos. Atendimento fraterno para quando nós tivermos aquele aconchego de virmos buscar um consolo. Está ali aquela pessoa disponibilizada para conversar conosco. Mas ela já tem que ter um pouquinho de conhecimento. Ela já tem que ter a fé. A fé daquilo que ela estuda, daquilo que ela compreende. Porque ali a gente também precisa saber do que a pessoa que nos procura precisa para o consolo. O que mais que a doutrina nos oferece?
esses momentos aqui, de sermos responsáveis, de irmos estudar e vir passar ao público a nossa compreensão. Mas nós sempre citamos aqui onde é que está a informação que nós viemos aqui falar. Por exemplo, hoje, a fé religiosa está no capítulo 19, itens 6 e 7. Está lá, para quem quiser ir lá, ler, tentar compreender e praticar. Então, a doutrina espírita passa tudo isso oferecendo para nós irmos buscando devagarinho a fé. Mas a fé, ela não é imposta. A fé, ela não é prescrita. A fé é adquirida. A nossa fé parte de nós, do nosso querer, o nosso sentimento. Dentro das nossas casas, aquela família que nós estamos ali unidos, muitas vezes, dentro da nossa família, existe vários segmentos religiosos, né? As pessoas que convivem conosco, às vezes um é católico, um é evangélico, um é budista, não seguem aquilo que nós queremos. Mas nós não temos que querer nada. Nós não temos que impor nada. O que é que nós temos que ter? Respeito. Respeito porque cada um está no seu momento. Cada um está no seu entendimento da fé. Porque todos nós temos que ir à busca do conhecimento. E essa busca é individual. Toda ela. A nossa fé é individual. Aí nós temos 3 sentidos de fé. Vamos ver aonde nós estamos nesse sentido. Nós temos a fé natural. O que é essa fé natural? A fé natural é quando nós chegamos aqui, já trazemos na nossa bagagem espiritual um pouquinho já de conhecimento. Nós já acreditamos em Deus, acreditamos que somos espíritos imortais. Então, esse entendimento que a gente já traz com nós, esse sentimento que nós trazemos da fé, essa fé natural, nós até damos um exemplo das pessoas que benzem. Elas têm uma fé tão forte que elas curam, que nós, dentro da nossa doutrina espírita, nós chamamos de médiuns de cura. Então é aquela criatura que já trouxe consigo um pouquinho mais de evolução espiritual. Muitas delas, às vezes, nem frequentam nenhuma casa de oração. Tudo para elas vem, elas aceitam, entendem e passam aquela fé com uma devoção incrível. Quando elas benzem, elas curam pela sua fé. Então é a fé natural. Quem aqui não conhece uma pessoa que benze? Quem aqui não sabe de alguém que já teve um obreiro, já teve um eczema na pele, que vai à busca de quem benze e sai de lá tranquilo, sereno, e dias depois aquilo seca, aquilo cura? Médium de cura, fé natural. E às vezes, essa pessoa que tem essa fé robusta, essa fé inabalável, até o seu olhar nos ilumina. O seu abraço é aconchegante.
ela irradia paz. E nós temos visto muitas criaturas assim, já, com a sua fé natural. Depois nós temos a fé salvadora. Como é que é essa fé salvadora? Nós estamos num mundo de expiações e provas. Todos nós que aqui estamos passamos por certas dificuldades. A maioria de nós. Muitos passam por sofrimentos que são tranquilos, serenos, mais fáceis. Outros entram num sofrimento que não aceitam. Mas geralmente tem pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem. Não querem nem ouvir falar em Deus, em Jesus. Mas de repente, como eu disse, todos nós que aqui estamos passamos por sofrimentos, passamos por dificuldades. Mas aí, quando passa por um óbito, por uma doença incurável, se desesperam. E nesse momento, elas chamam por Deus. Aí, vão procurar uma casa de oração. Procuram uma casa de oração, seja ela qual for. E ali ela vai recebendo o consolo, vai recebendo a sua modificação. Nós, aqui nessa nossa casa espírita, já recebemos muitas pessoas que nos diziam assim: eu adentrei na casa espírita pela dor. E aqui eu encontrei o consolo, me modifiquei, e aí obtive a minha fé. Fé salvadora. É aquele que não tinha a fé, mas adquiriu, porque encontrou aqui a sua modificação, onde ele tinha que buscar. Porque a casa espírita nos recomenda sempre que nós não podemos estar na casa espírita só à busca do fenômeno. Nós temos que estar na casa espírita à busca do conhecimento. É aonde nós vamos adquirindo a nossa fé, através do conhecimento e depois a prática. Então, a fé consola, a fé que nós estamos falando aqui, que é a fé que nos modifica. A fé, como eu disse no início, é a mãe de todas as virtudes. E nós temos que buscar para nós adquirirmos esse conhecimento. Por último, nós temos a fé operante. Que fé é essa? A fé operante, quando nós vamos buscar o conhecimento, estudamos, compreendemos, ficamos fortalecidos através da nossa modificação. É a tal de reforma íntima. Buscar em nós essa força que todos nós possuímos, mas muitos de nós não aplicamos. Então, adquirir todo o conhecimento. Estou convicto disso. Mas eu não quero ficar só para mim. Eu quero passar adiante. Fé operante. É o que acontece com quem vem à casa espírita, que nós estamos falando aqui, na nossa fé, na nossa religião espírita. Então, nós estamos aqui na casa espírita, conseguimos compreender algo de bom para nós dentro da nossa doutrina, e nós queremos passar adiante e nos tornamos trabalhadores da casa espírita. Mas
começamos lá dentro do nosso lar, aplicando o que nós aqui aprendemos dentro da casa espírita. Então, fé operante, fé natural, fé consoladora. Todos nós estamos à busca disso, porque quando surgir alguma dificuldade para nós, se nós tivermos essa fé, nós vamos ter esperança, nós vamos ter resignação, nós vamos ter coragem de saber que toda dificuldade, todo sofrimento passa. Tudo isso passa. E nós estamos aqui para nós buscar isso que nós deixamos de fazer em existências passadas. Nós estamos vindo aqui buscar o conhecimento, aplicar. Porque o que é que nós vamos levar quando daqui partimos? Nós vamos levar as nossas experiências. Só. Nós podemos ser formados em engenharia, em medicina, em advocacia. Nós podemos ser uma dona de casa, nós podemos ser um contador famoso, nós podemos ser um pedreiro, nós podemos ser um carpinteiro. Experiências. Só experiências. Nós vamos levar. Porque diante de Deus, nós somos todos iguais. Mas tudo isso nós temos que adquirir, porque nós temos que ter a base. A base para nós entender aonde é que essa fé tem que se originar. A primeira base, acreditarmos em Deus. Nós acreditamos em Deus? Ou nós ainda vacilamos? Deus onipotente, onipresente, causa primeira de todas as coisas. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então, essa é a primeira base. Acreditarmos em Deus. Depois, nós temos que ter a nossa fé, a nossa convicção, que nós somos espíritos imortais. Porque quando nós começarmos a ler as nossas obras básicas, tudo nos leva a esse direcionamento. Somos espíritos imortais. Quando disse, o que é que morre? A nossa roupagem física. Só. A nossa roupagem física. O nosso espírito segue adiante na sua caminhada. Mas essa nossa roupagem física, ela fica aqui. E ela vai ser transformada. Ela vai aqui. Está na natureza. Então, lá na nossa lei, a nossa lei de destruição, nós podemos chamar de lei de transformação. Porque o nosso corpo físico ele vai se transformar na natureza. Nada se perde na natureza. Tudo se transforma. É lei. Depois, nós temos que acreditar, nós temos que ter a nossa fé da comunicação dos Espíritos. Nós já compreendemos bem isso? Quem que se comunica conosco? Pessoas que, como nós, passaram por aqui, já estão no mundo espiritual, mas eles querem dizer como estão. E eles querem saber também como nós estamos. Porque nós sentimos saudade daqueles entes queridos que já partiram, mas eles também sentem saudade de nós. Fé, convicção. Quem se comunica? Criaturas como nós, que já partiram. E que nós, daqui a pouco, vamos estar lá. E nós também vamos querer nos comunicar. Ensinamentos das nossas obras básicas. Fé nessa religião que nós estamos aqui, espíritas. Depois, nós temos que ter essa base
de acreditarmos na reencarnação. Quantas vezes nós já passamos por aqui? Várias vezes. Estamos vindo aqui resgatar erros que nós deixamos de cumprir as leis divinas. E nós precisamos ter essa fé nas leis divinas para nós podermos nos ajudar um pouquinho na nossa evolução. Então, acreditarmos na reencarnação. Tudo dentro das nossas obras básicas. Depois nós temos essa base de acreditarmos que não existe só o nosso mundo terra. Existem vários mundos nesse nosso universo gigante. Como o nosso mundo terra, de mundos, provas, de expressões, vários. Mas nos desamando, o mais materialista é o nosso mundo terra. Então, acreditarmos que nós estamos aqui nesse mundo de materialidade, que se nós avançarmos um pouquinho na nossa evolução neste mundo, olha, nós vamos levar uma bagagem que talvez na próxima existência nós podemos vir com a nossa fé natural e não a fé salvadora. Podemos até dizer, olha, na minha última encarnação eu tive uma fé operante. O que é que vocês acham? Onde é que nós estamos? Que sentido? Fé natural? Fé salvadora? Ou fé operante? Como que nós nos sentimos? Que fé é essa? Que fé que eu tenho? Por último, acreditar nos ensinamentos de Jesus. Jesus trouxe para nós, passo a passo, o que é a nossa caminhada aqui nesse mundo. É só nós prestarmos atenção. Mas, meus irmãos, a fé, ela é adquirida. Depende de nós, só de nós, individualmente. Nós podemos auxiliar aqueles que estão convivendo conosco, mas eles só vão aceitar o que nós falarmos, se eles quiserem. Mas nós temos que também contribuir para o progresso daqueles que estão junto conosco. Isso é muito importante. Mas nós não podemos jamais impor. Tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Nós temos que ser sutis com aqueles que convivem conosco. Incentivar. Como? Praticando. Praticando nossa bondade. Praticando a nossa esperança. Praticando o amor. Porque foi isso que Jesus veio fazer conosco. Jesus veio ensinar o amor. Amar o próximo como a si mesmo. Fé. Mãe de todas as virtudes. Fé religiosa. Como nós estamos aqui, nessa fé religiosa espírita, como nós estamos? Está aqui a mensagem da noite de hoje. Sejamos estudiosos, buscando conhecimento, para nós não chegarmos na espiritualidade cegos, e sim com uma claridade a mais do que quando aqui chegamos. Está aí a mensagem da noite de hoje. Obrigada a todos vocês pela atenção, os olhares carinhosos. Tenham um ótimo retorno aos seus lares e convido a todos. Capítulo 19, itens 6 e 7 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos, ótimo retorno aos seus lares.